você mesmo, para obedecer a palavra que você ouve. Quando ouvires a minha voz, não endureça o coração. Seu coração vai querer endurecer, mas você, por se renunciar, por se negar, por ter a graça, o sangue de Jesus agora em você, você faz o quê? Não, eu tenho que o quê? Obedecer. Eu tenho que perseverar, já tenho poder para isso. Aí você dá o fruto com perseverança. Aí você conserva a palavra onde? No teu coração. Renova, como? Ah, li uma vez a Bíblia, já li de Gênesis Apocalipse. Tá bom, vai lá ler de novo. Renova, conserva a palavra em você. Já li um capítulo de manhã, lê mais uma tarde, lê mais uma noite. Conserva a palavra onde? No seu coração. Só assim que os nossos olhos possam ficar ungidos, para que possa apontar o obstáculo que está me impedindo de dar o fruto que Ele quer. Aí eu consigo obedecer. Ele já me deu o poder, já me deu a graça, já tem um sangue que me purifica. Agora quando me aponta o erro para me dar o fruto, agora eu dou. Aí eu consigo ser bem livre, consigo ser humilde, consigo ficar em paz, consigo ter isso na minha vida, manso, temperoso, e consigo passar para a vida do próximo. Tanto glorifico a Deus na minha vida, quando eu faço o quê? Passo adiante. Vades e dê fruto. Frutifica para que esse fruto faça o quê? Permaneça em vós, se continuares comigo. É difícil dar fruto? É. Totalmente difícil. Não é fácil, não é mesmo? Mas nós precisamos. É um princípio que Ele criou. Sabe o que é princípio? Lá na época de Adão, Ele falou a mesma coisa para Adão. Criei vocês já sabem o que tem que fazer, já sabem que tem que dar o fruto. Agora vai o quê? Multiplicai-vos, frutificai, dominai, ou seja, domina, governo, administra os seus frutos, o quê? Para essas pessoas que eu estou o quê? Que eu estou botando na sua frente. É princípio. Nunca foi inventado. É princípio. Desde que Ele criou o homem, Ele já botou esse propósito no homem. Multiplica, frutifica e domina. Se você vê o domínio, ela parte para o governo. O governo é administrar. O que um bispo faz? Administra. Administra o quê? O fruto. Para quem? Para aqueles que estão na casa de Deus. Só na casa de Deus? Não. Para aqueles também que estão o quê? Fora. Porque o bom testemunho que você tem o quê? Das pessoas de fora. Não só daqui da igreja, do pastor Jadeilson, não, da minha casa, daqueles que estão ao meu redor. É um princípio, é um propósito de Deus, frutificar. Amém? Meu Deus, que maravilha. Mas aí, como posso botar em prática? Como posso trazer isso para a minha vida? Aí vem a história de um garotinho. É uma breve história, vou voltar um pouco lá atrás, para que possa realmente chamar para a nossa realidade. Um garotinho chamado Davi, 12 anos de idade, rejeitado, era realmente um ninguém no mundo, ninguém ligava para ele, mas aí ele começa a conhecer a Deus, ele começa realmente a se interagir, ele começa a realmente se relacionar com Deus, começa a aceitar esse Deus, começa a querer aprender, querer entender, e ali Deus chama Davi. Não, peraí, vem cá, tem uma vontade para você, quero ter um relacionamento com você. Quero te ungir rei. Aleluia. Mas eu vou te ensinar a dar os frutos. Eu vou te ensinar a administrar. Eu vou te ensinar a você realmente fazer o quê? Passar adiante o que eu estou te dando. Porque na posição que eu vou te colocar, você vai ter que fazer isso, apacentar um povo. Hoje você está apacentando ovelha, está aprendendo. Mas daqui a um tempo, você vai fazer o quê? Vai apacentar o meu povo. Então eu vou te ensinar a frutificar. Como que Davi aprendeu a frutificar? Existia um rei. Existia um rei chamado Saul. Deus permitiu que entrasse nele um espírito quê? Maligno, para que pudesse perseguir Davi. Agora Davi entrou no processo. Ou dava o fruto, ou não dava o fruto. Ou aprendia a administrar e passar adiante, ou não. Ou tinha o fruto na vida e passava o testemunho, ou não passava. Na pressão, no apelo. E correndo de um lado, e aprendendo, e nessa briga toda, no sofrimento todo, frutificando. Aleluia. Obedecendo.
Se não obedecesse, ia morrer. Se não frutificasse, Deus não estava com ele. Tinha o Espírito Santo nele. Tinha a orientação, a direção. Deus estava ensinando tudo para Davi. Para que quando chegasse no momento, pronto. Agora eu falo para os irmãos. Davi já estava como rei lá? Já estava sentado aqui no trono? Já estava colocando ordem? Estava fazendo isso? Estava tendo essa função? Não. Ele foi ungido como quem? Como rei. Mas ele estava na função? Estava desempenhando? Então por que muitos na igreja ficam falando que precisa realmente ser pastor para dar fruto? Precisa realmente ser pastor para ter uma conduta séria com Deus, para obedecer, para executar a vontade. Por que muitos na igreja estão falando isso? Por quê? Por quê? Você pode dar o fruto você mesmo. Já foi ungido com o Espírito Santo para isso. Já tem a unção de Deus para isso. Já tem o sangue do Cordeiro para isso. Já tem a graça de Deus em você para isso. Está esperando o que para obedecer? Está esperando o que para começar a conservar a palavra no coração e começar a obedecer? Começar a ter um caráter, um comportamento, uma conduta com Deus. Para ser exemplo para outros. Para que eles possam ver em você Jesus Cristo e falar assim, eu preciso me converter. Eu quero mesmo Deus. Aleluia. Chegavam pessoas que realmente estavam excluídas no mundo. Pessoas desgostosas. Pessoas que realmente doidas, sanguinárias, as piores pessoas do mundo, mas seguiam a Davi. Por quê? Era Davi? Não era Davi. Era Jesus Cristo. Era o Deus de Israel em quem? Em Davi. Eram os frutos que Davi passava. E Deus colocava ele como líder daquelas pessoas. Aí começando a aprender, aí começando a frutificar, até chegar na vontade perfeita de quem? De Deus. Daí passa pelo processo, aprende a dar fruto, aprende a administrar. Era um homem conhecido como o quê? Segundo o coração de Deus. Deus forjou Davi no sofrimento. E tem muitos reclamando que estão sofrendo. Só que quando a gente começa a entender que o sofrimento que a gente passa, que as lutas internas e externas que a gente passa, é para moldar, é para fazer crescer espiritualmente, é para realmente forjar aquilo que Deus quer em você, para você se tornar aquilo que Ele quer, para dar administração, glória e honra para Ele. A gente começa a sorrir, a gente começa a se regozijar, que mesmo que doa, quando passa, a gente aprende, a gente se alegra. Por quê? Está dando fruto para Ele. Está alegrando a Ele. Davi aprende. É colocado como rei. Está no reinado. Aprendeu as coisas que Deus quer para ele. Dei o domínio, dei o governo para você. Segundo as minhas vontades e a minha direção, agora você vai governar. Você sabe se governar. Você sabe dar fruto. Então, coloco nas tuas mãos as minhas coisas, porque agora eu confio em você. Você pode administrar a minha retidão e a minha justiça para eles. Pode ir, está preparado e pronto. E Davi começa a morrer ali. E batalhas, o nome de Davi começa a crescer. E Davi começa a glorificar o nome de quem? De Israel, do povo de Israel. E começa a ir avante. Só que o homem segundo o coração de Deus tem uma queda. Mas ele não era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas não fala que ele era um homem perfeito. Ele tem uma queda. Ele falha espiritualmente. Não uma vez. 4. Ele falha espiritualmente. O homem segundo o coração de Deus agora começa a se relaxar. Para de dar os frutos. Para de dar o testemunho. Começa realmente a se ensoberbecer. Começa a ficar autossuficiente. Orar para quê? Para que buscar? Para que ficar nessa palavra aqui todo dia que nem um maluco tentando entender, para que eu possa conservar no meu coração, para que eu possa obedecer? Ouvir Deus para quê? O coração dele faz o quê? Endurece. Não conseguia mais ouvir a quem? A Deus. Mas estava como o quê? Como rei. Agora Davi, os amigos de Davi todo guerreando, naquela luta
imensa. Sacrifício, jejum, oração, subindo no monte, pregando, dando fruto, se esforçando, porque sabia que um dia o Deus ia voltar, sabia que glorificava a Deus. Mas Davi estava onde? Tá lá, ó, dormindo, acordava, ia tirar uma brisa aonde? No terraço, ia na padaria comprar o pão, falava com os outros, tudo bem, tá? Tirava a camisa e Davi agora era ele. Aí ele viu uma mulher. Meu Deus. Aí essa mulher ele cobiça. Aleluia! Só que Davi sabia que não podia fazer isso. Lembra do processo? Quanto tempo aí Davi foi perseguido por Saul? Fala! Quanto tempo? Aproximadamente quanto? 14 anos. 14 anos. Na pressão, dá para aprender as coisas que Deus quer ensinar? Não dá para realmente absorver? Ele sabia que não podia fazer. Porque se ele fizesse isso, ele estava saindo de quem? Da videira. Ele não ia dar o quê? Fruto. Não ia ser o quê? Exemplo. Mas ele adultera. Além de adulterar, ele esconde. Além de esconder, ele mata ainda quem? O marido da mulher. Adultério, homicida, orgulhoso, além de hipócrita. O homem segundo o coração de Deus, Davi, o rei de Israel, o queridinho de Deus. E aí? Jeová. Aos olhos de Deus foi bom? Glorificou a Deus? Não glorificou. Não honrou a Deus. Não foi fruto do Espírito. Foi fruto do quê? Da carne, da desobediência. Mas Davi fez. Aleluia. Aí o que Deus faz? Toca no profeta. Ó, fala com Davi. Aleluia. Não, Davi não, mas Davi é um homem reto. Davi é o seu queridinho, segundo o coração. Vai falar com Davi. Porque Aleluia. ele precisa ouvir o que Deus vai falar para ele. Ele precisa ouvir. Aí o profeta chega. Aí ele adentra. Aí ele fala com Davi. Conta uma parábola. Davi, não, mas aí ele, é você. É você que está fazendo de errado. É você que adulterou. É você que é o homicida, que é o orgulhoso, que é o hipócrita. É mole, né, Davi? Se levantar como rei e meter malha em todo mundo que está lá embaixo. Bater a mão no peito falando que é homem segundo Deus. Mas e você? Como tá? Tem frutificado? Tem sido exemplo para eles? Tem administrado a justiça de Deus e a retidão? Tem feito isso, Davi? Porque Deus não está se agradando de você. Aleluia. Rapidamente Davi se arrependeu. Ele sentiu. Ele se arrependeu. Jurou, pequei contra o Senhor. Deus perdoou Davi? Perdoou. Deus era ainda com Davi? Era, enquanto aquele quisesse o quê? Se arrepender. Glória a Deus. Mas a consequência vem. Não adianta correr da consequência. Desobedeceu? Consequência vem. Não frutificou? Você pode ter certeza que Deus está vindo com uma vara e fala assim, ó, vou te açoitar, porque 14 anos você foi perseguido, 14 anos na pressão, 14 anos eu falando com você, você me obedecendo segundo o meu coração. Chega agora, você desobedece? Não, vou ter que te açoitar para você fazer o quê? Para você aprender? É o que um pai faz o quê? Aleluia. Um filho. Aí é como diz, se você não consegue governar sua própria casa, não tem como você governar as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo me falou outra coisa. Você não consegue governar a si mesmo. Dá os frutos que eu quero. Como que você vai governar as coisas que eu coloco na tua mão? Como que eu vou te dar bênção? Não te dei eu todas as coisas? Reino, mulher, filho, família, finanças, tudo. Então como? Como que você vai governar se você não consegue nem dar os frutos para mim na sua vida? E o testemunho? Olha a vergonha agora para Davi. Olha a vergonha para o ministério. Olha a vergonha para a obra. Principalmente, sabe o que mais foi abalado na vida de Davi? A família. A família. Por que a família foi abalada? Lembra do princípio? Não é bom que o homem fique o quê? Só. Lhe darei uma esposa. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Multiplica, frutifica e o quê? Povoar a terra o quê? Abundantemente, dominando sobre as coisas que eu o quê? Der para o homem. A família é um fruto.
A família é uma multiplicação. A família é o propósito de Deus mais importante no mundo. A família. Senão ele não teria falado para Abraão. Todas as famílias seriam o quê? Benditas o quê? Em você, Abraão. Por causa de quem? De Jesus Cristo. A família. A maior coisa na vida de Davi, que foi abalada, foi a família. Quando nós não estamos na posição de Deus, quando nós erramos, sabendo o que é o certo e o que é errado, mas não frutificamos, mas não damos exemplo, Aleluia. na sua vida pessoal começa a ser abalada, em cada área dela. Se não tiver um ministério, uma obra, principalmente começa a sofrer. Sofre ministério, sofre obra, sofre você, mas uma coisa principal sofre: a sua família. E é como no mundo fala aquele velho ditado: mexe comigo, mas não mexe com quem? Com a minha família. Não mexe. Quer ver um homem furioso? Bate no filho dele. Bate lá, para ver se ele rapidinho, um homem mais medroso, se enfurece contra você, quer te pegar aí na rua. Faz isso. Sabe por que isso? Sabe por que essa família? Sabe por que isso vem de Deus? Mexe com Deus, ele vai ficar na dele. Ele é Deus. Ele sabe como se comportar. Ele sabe como fazer. Ele é soberano para isso. Agora mexe nos pequenos dele. Mexe lá. Mete a mão neles. Para ver se ele não se levanta e realmente te traga. Te consome. Meu Deus! Aleluia. Então aonde que o teu erro vai abalar? A tua família. A espada agora que você se levantou contra Urias vai ser a espada que vai fazer o quê? Vai ficar o quê? Na tua família. Pro resto da sua vida. Aproximadamente 25 anos. A família de Davi brigava, matava um ao outro. Era contra o próprio Davi. Por quê? Por causa do erro de Davi. Da falha que ele quis cometer. Ele não sabia que era errado. Ele sabia que era errado. Mas ele fez o quê? Ele queria cometer. 4 vezes. Ele cometeu. 4 vezes. Tua família vai ser tocada. E é aí que entra. Família. Aleluia! E você sabia que se você não estivesse na posição agora, como Deus quer que você está, a primeira coisa na sua vida que vai te abalar, que vai te estremecer, que o diabo vai brincar de cirandar, de pular e rodar, vai ser a sua família? Vai ser o seu filho querido? Vai ser realmente sua esposa? Vai ser realmente suas crianças, que você tem tanta felicidade? Sem Jesus Cristo, é isso que acontece. Senão ele não teria falado. O amor de muitos fazia o quê? Se esfriariam. A família praticamente no mundo, esse nome família está sendo o quê? Extinto. Está sendo dizimado, está sendo acabado. Que o diabo está brincando. E quando as pessoas não têm Jesus Cristo, não estão na posição com Jesus Cristo, a família está sendo o quê? Está sendo escorraçada. É o filho se levanta contra o pai contra o filho. Aí o pai estrupa agora o que? A filha. Aí a filha faz isso com a mãe, mas aí vem de outro e começa um rebuliço todo. A família de Davi estava assim. O exemplo, aquele que devia frutificar, aquele que devia dar o exemplo para a família. O que agora ele ia falar para o filho dele? Glória a Deus. Não faz isso. Vou fazer. Meu Deus! Por quê? Você também fez. Quem disse para você que eu fiz? O povo. Aleluia. Fala! O povo. Fala. É mentira? Glória a Deus. Você é cristão, pai. Consegue mentir na cara de Deus aqui agora? Porque é comigo? Você pode adulterar, mas eu não posso adulterar. Você pode fornicar, mas eu não posso fornicar. Você pode beber, mas eu não posso beber. Aleluia. Que tipo de pastor é você, pai? Que tipo de cristão é você? Deus! Aleluia. É o tapa é o quê? É o tapa do diabo que dá na cara do quê? Dessas pessoas. Deus! É o tapa na cara que o diabo está dando o quê? No nosso povo. Os de Deus. Não deveria ser assim. Agora, olha a briga na cara de Davi. 10 filhos, certo? Muitos filhos. Agora, imagina, um irmão brigando com o outro. Cala a boca, rapaz. Mas não, sou filho do rei. Posso fazer tudo que eu posso. Aí vem Salomão apartar. Salomão, para de ser puxa-saco do papai. Vai pra lá, tua mãe é prostituta, se continua com ele, pô. Para com isso. Olha a briga, olha a contenda dos irmãos. Não, eu vou ser o rei. Não, eu vou ser o rei. Não, eu vou ser o rei. Mas não, eu vou ser o rei. Não, mas a tua mãe fez isso. Não, mas o pai fez isso, então eu posso fazer.
E o pai não tinha coragem nenhuma de levantar a mão contra o filho, de corrigir o filho, de educar o filho. O único que foi bem educado nisso aqui, ó, sabe quem foi? Salomão. Por quê? Porque a mãe dele estava em cima ali, ó, toda hora. Eu errei com Davi, eu me prostituí com ele, é verdade, mas agora eu me converti. Meu filho está pequeno, vou começar a educar, vou começar realmente a falar da palavra, para que ele possa dar o fruto, a vontade da vida dele, para que ele não possa fazer o quê? Como a mim, no mesmo erro que eu, quando eu cometi lá atrás. E Salomão agora é educado. Mãe, pode fazer isso? Não pode, porque se fizer isso, Deus não vai se agradar. Mãe, mas os meus amigos? Não, você é especial. Aleluia. Você é diferente. Glória! Mas todo mundo está fazendo. Mas você é de Deus. Aleluia! Você tem uma palavra para cumprir, meu filho. Aleluia. A mãe de Salomão estava ali, ó. Porque se não tivesse, a Bíblia não teria relatado que Deus tocou nela para que ela pudesse falar com Davi sobre o reinado de quem? De Salomão. Então ela estava ouvindo. Então ela estava esperta. Então ela estava em quê? Intercessão por quem? Pelo filho. Educando o filho no caminho de quem? De Deus. A dar os frutos, a ser exemplo como rei, a não cometer o mesmo erro que o pai, a fazer diferente para Deus. Porque é isso que Deus quer. Quando uma família, quando uma pessoa dentro de uma família se volta para Deus, Ele abraça, Ele agora dá uma vontade, não para a sua vida, mas para a vida do seu filho, para a vida da sua filha, da sua esposa, mesmo que eles não sejam cristãos, mesmo que eles ainda não estejam no Evangelho. Deus começa a fazer isso. Hã? Entendeu? O presbítero e o bispo, o que precisamos ser realmente? Não estou falando que não precisa de ministério. Você vai ter um ministério conforme Deus quer. Mas você não precisa estar no ministério para começar a fazer. Você pode fazer de agora. Não é o culto da família? Pode começar a educar os seus filhos na palavra de Deus. Aleluia! Pode começar a ensinar a orar com eles, a estar de joelho com eles, a interceder por eles, buscar, jejuar, buscar nos montes e falar: Deus, qual é a vontade para o meu filho? Aleluia! Qual é a vontade para a minha filha? Qual é a vontade para o meu esposo? Eu quero cooperar, eu quero participar, quero ser um exemplo, quero ser um administrador para dar a justiça e a retidão para a vida deles, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus tios, das minhas primas, sei lá, todo mundo, porque todo tem que ser salvo.